O dólar disparou e os isentões começaram a abandonar o barco. Sabe aquela história do tal arcabouço fiscal? Já foi completamente escanteado pelo governo federal. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o governo deixou claro que não vai cumprir o tal arcabouço do Fernando Haddad. O dólar chegou a R$ 5,30 ainda hoje. É um verdadeiro absurdo. Basicamente, o governo federal falou que o ajuste fiscal é problema para o próximo presidente. O Lula não vai tratar de ajuste fiscal. Resumindo, é esse o argumento do governo Lula. Mas ninguém pode acusar o ex-presidiário de ser um incompetente, um inapto na condução do país. Senão eles ficam revoltados. Dá uma olhada nas imagens. Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, paciência. É impressionante o argumento do Lula. A bolsa vai cair, o dólar vai subir. Paciência. Paciência. Você fez o L? Paciência. Você que fez o L e tá perdendo dinheiro? Paciência. Você que fez o L e tá ficando desempregado? Paciência. Você que fez o L e tá na fila do hospital? Paciência. É isso que o Lula tem a dizer pra vocês. Paciência. É um verdadeiro irresponsável. Os brasileiros que votaram em um inapto para conduzir o país, naturalmente, vão colher os frutos dessa falta de capacidade, de habilidade do Lula. Os isentões da Faria Lima abandonaram o barco, e vale dizer que os Faria Limers ali, não todos, não vamos colocar todos, mas uma parte dos Faria Limers entraram na campanha do PT, acharam bonitinho, aí todo aquele discurso, os pandeminions, toda aquela baboseira que aconteceu da gestão Bolsonaro, que serviu de munição pro Lula atacar o presidente Bolsonaro, e agora nós temos esse fiasco fiscal. Que saudade faz o Paulo Guedes, não é? E aí o Armínio Fraga que fez o L, agora disse que o Lula caminha para se tornar uma Dilma. Mas vamos lá, o Lula não tem nem ensino fundamental, a Dilma ainda era formada em economia, vocês viram a tragédia que foi. Você acha que o cara que não tem a menor capacidade de educação, não tem a menor capacidade acadêmica, seria melhor que ela? É óbvio que não. A gente tá num momento em que o presidente tem que ter habilidade. E o Lula não tem, e as pessoas que ele nomeia nas pastas também não. Uma pessoa que nomeia o Fernando Haddad só pode colher fiasco. O Meirelles, outro que também fez o L, já havia falado isso mesmo antes da posse do Lula. Ou seja, ele fez o L e antes mesmo da posse ele já estava pulando do barco. Eis então. Comparação, lá na Argentina, o Milei continua avançando a passos largos aonde o Brasil volta atrás. E o real, olha que incrível, é um prêmio para o real. O real tornou-se o campeão de desvalorização neste mês na América Latina. É a moeda que mais desvalorizou na América Latina. E aí eu fico pensando, né? O que aquela gênia da lâmpada da Dani Lima vai falar sobre isso? Eu imagino que nada, né? O pobre vai poder voltar a andar de avião com o dólar disparado? As passagens de R$200 vão acontecer? Como é que vai? E a tal da picanha com o preço da carne? Porque inclusive a exportação para a China tá indo à bancarrota também. Enfim, a gestão Lula vai de vento em polpa, ladeira abaixo. Mas o Lula atingiu a meta. Parabéns. Conseguiu um endividamento maior do que a Dilma Rousseff. Incrível. Na verdade, ele quase dobrou a meta. Mais uma meta batida. Ele pode dobrar, inclusive. Sob o Lula, a dívida bruta do país ultrapassa R$1 trilhão. É incrível isso. O Bolsonaro, em relação à dívida PIB, era 71,7%. Mesmo com todos os efeitos econômicos da pandemia. O Bolsonaro tinha 71,7% do PIB comprometido com dívida durante uma pandemia, onde tudo estava parado, onde não tinha economia pujante acontecendo. O Lula, em 15 meses de governo, já fez a taxa subir para 75%, ou seja, 3,5% a mais, sem pandemia, sem problema nenhum, simplesmente com o desastre da gestão PT. Ou seja, um governo PT é pior para o país do que a própria pandemia. Uma pandemia mundial não faz tão mal para o Brasil quanto o próprio PT. Essa é a grande realidade. Mas o Lula já tinha avisado. Volto a dizer, a bolsa vai cair, o dólar vai subir. Paciência. Eu tô aguardando aquela matéria bonita na Folha de São Paulo. O rombo das contas é ótimo para os pobres. Ou então o Brasil está falido, mas isso é bom. Isso é incrível. Na verdade, o Haddad e o Lula devem ter saudade da época que a oposição ao PT era o PSDB, que nunca foi oposição a nada, é só um bando de isentão. Enfim, dá uma olhadinha no vídeo do Lula falando do PSDB, vocês vão lembrar. Que saudade que eu tenho quando a política ela ficava na disputa entre o PT e o PSDB, como era democrático esse país, como a gente era civilizado, a gente nem sabia. Agora que a gente está descobrindo
E aí o próprio Lula tem saudade do PSDB e só deixa muito claro que na época que o PSDB fazia oposição, não havia oposição, porque eram duas faces da mesma moeda. Agora tem oposição de verdade, o Lula não sabe governar como oposição. Na verdade ele não sabe governar de jeito nenhum, ainda mais com uma oposição real. É uma vergonha. Faz o L.